Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Rura 11 da Itaú Asset. Iremos falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de agosto. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 13,6% ao ano. Só que tem um detalhe importantíssimo, meus amigos. O P sobre VP do fundo encontra-se atualmente em 0,96, ou seja, o fundo está com 4% de desconto. Então, esse desconto aí indica um bom momento de entrada no fundo, provavelmente lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum Fiagro, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Só você, somente você, pode decidir se vale a pena ou não colocar esse fundo na sua carteira a partir dos seus estudos, a partir dessas informações que eu estou te passando nesse vídeo aqui e nos vídeos anteriores, que daqui a pouco eu coloco um card aqui no topo para vocês assistirem. Só que fazendo aquilo que eu gosto de fazer, trazendo essa cota para o valor patrimonial, como é que seria o dividend yield nos últimos 12 meses? E ele cairia de 13,6% para 13,1%, o que ainda é um bom yield considerando ele middle risk, mas já não é tão bom. Esse mês ele voltou a distribuir 10 centavos e meio. E esse dividendo distribuído nesse mês de agosto agora equivale a um yield de 1,07%. E esse yield de 1,07% é yield de fundo middle risk mesmo. Como normalmente eu estou trazendo vídeos com certa periodicidade, só não tá melhor, exatamente porque o pessoal não tá chegando junto para assistir o vídeo e ajudar a gente a bater as metas, eu não vou trazer todas as informações que eu trouxe nos vídeos anteriores. Aqui no topo, do lado direito, passando em cima da minha cabeça, vai aparecer um cardzinho com o último vídeo que a gente trouxe mais informações para vocês. Então, se você quiser complementar a informação que eu vou passar nesse vídeo, assista esse vídeo anterior para você ter mais informações e ficar mais abastecido de informações sobre o fundo. Então, no momento que esse relatório foi fechado, no dia 31 de julho, a cota patrimonial estava R$10 fechadinha. A cota de mercado estava 9,74. Atualmente está até mais baixo, depois da data X. O patrimônio líquido continuou 1 bilhão e 600 milhões. É o Fiagro, número 2 da nossa bolsa em termos de patrimônio líquido, só perde por irmão dele, o KNCA, que é da Quineia. Para quem não sabe, a Quineia pertence ao grupo do Itaú. O número de cotistas está bem interessante, 80 mil cotistas, é um dos maiores Fiagros em termos de cotistas da nossa bolsa. Comentários do gestor em relação ao mês de julho. Então, no mês de julho, o fundo se encontrava com 100,2% do patrimônio líquido alocado em crédito agro. Aí no mês de julho eles tiveram um vencimento final de uma operação de uma cooperativa de cana e amendoim em São Paulo, que você sabe que esse é um fundo misterioso. Ele não fala para nós qual é o nome do devedor, ele só fala qual é o setor que aquele devedor trabalha. Eles tiveram um recebimento integral tanto de juros como do principal dessa operação. E meses atrás eles tinham comprado uma nova operação desse mesmo devedor. Parte desse recurso foi colocado numa nova operação de um Fiagro FIDIC. Em julho também teve recebimento de todos os pagamentos de juros devidos e então a carteira se encontra 100% adimplente, ou seja, ninguém está dando calote no fundo, o que é muito bom. A gente vai entrar aqui na DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você. Você possui o Rura 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição? Reduzir a sua posição? Até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus Fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre Fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário e até mesmo ação, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta, que é apenas de míseros 500 views. Sim, 500 views. Então ajude a gente a bater a meta. E eu não tinha citado isso, mas o relatório tá diferente, tá com uma cara nova. A XP mudou os relatórios deles e pelo jeito o Itaú viu e eles estão mudando, mas a gente tem que mudar também, tem que melhorar alguma coisa. Aí eles melhoraram, por incrível que pareça, eles melhoraram o relatório deles. Essa é a nova DRE do fundo, que para mim tá muito melhor do que a do mês anterior. Eu vou trazer para vocês a do mês anterior. Agora dê uma pausa aqui e olhem para essa DRE. Essa era a DRE até o relatório do mês de junho. Veja como tá muito pior. Aqui, por exemplo, ficava uma bagunça, uma zona. Não tinha uma linha que destacava as receitas recebidas, não tinha uma linha que destacava as despesas pagas. Era todo mundo junto aqui, num pacote só, num bolo só, e no final tinha um resultado. Agora tá tudo muito mais claro. Então a gente vai voltar aqui para a DRE do mês de julho. Você vê agora que tem um destaque, receitas, aí mostra todas as receitas, despesa, mostra todas as despesas, as receitas de CRI e CRA praticamente continuaram as mesmas. Então nisso aqui, o lucro do fundo foi muito melhor, 17 milhões e meio, o que deu um retorno de resultado por cota de 10,9 centavos. Ele pagou quanto? 10,5 centavos, ou seja, teve 0,4 que foi para reserva. Então pronto,
aqui você vê que essa DRE melhorou muito em relação ao mês passado, porque está muito mais claro o que é receita, o que é despesa e como é que está essa questão de resultado por cota, porque antes também não tinha essa linha de resultado por cota e agora tem. Então, para mim, a DRE melhorou muito. Além do mais, essa aqui é uma DRE como daquelas que eu acho interessante, que é o quê? Uma DRE que mostra dos últimos 12 meses e não aquelas que trazem apenas um mês, como vários fiagros fazem. Aqui a gente vê, novamente, que o spread médio da carteira dos títulos que o fundo possui é CDI mais 4,2%, por isso que eu considero ele um fiagro middle risk, porque até CDI mais 4,5% eu considero middle risk. Atualmente o fundo conta com 60 devedores, aumentou a quantidade de devedores, se eu não me engano, em relação ao último relatório que a gente mostrou. Top 5 devedores é apenas 21% do patrimônio líquido, o que mostra que esse fundo é bem diversificado, e isso é muito bom. Chegamos aqui à carteira do fundo e, como eu falei, é muito diversificado, tem muitos ativos, e por isso eu vou mostrar em mais de uma página. Essa marcação que eu fiz é simplesmente para dizer que aqui é o último ativo dessa primeira página. Infelizmente, como eu falei para vocês, ele é um fundo misterioso. Ele não diz qual é o devedor, ele diz somente qual é o setor que o devedor está alocado e a região. Aqui a gente tem as garantias, aqui a gente vê que a maioria dos ativos do fundo são CRAs ou CRAs, quase tudo é CRA, mas ele possui alguns FDIC-FIAGRO ou FIAGRO-DC, como ele chama. Aqui nessa coluna você vê quais são os indexadores, você vê que praticamente o fundo é majoritariamente um fundo indexado a CDI, mas ele tem outras taxas, por exemplo, como dólar também, mas é muito pouco. E aqui nessa coluna tá a taxa CDI mais 2,5, CDI mais 5,18 e assim por diante. Por exemplo, essa taxa aqui, para mim é high grade. Nessa página, só isso aí eu considero high grade. O resto é middle risk ou high yield. Por exemplo, tá aqui uma taxa high yield, CDI mais 6,10, CDI mais 6, CDI mais 6,5, CDI mais 7,34. São todas taxas high yield. O volume, ou seja, o valor investido em cada um desses devedores, por exemplo, tem esse aqui que é 100 milhões e meio praticamente, que fica em Goiás, deve 6,3% do patrimônio líquido. Ou seja, provavelmente o maior devedor do fundo, que a gente não sabe, já que ele não divide por devedor. E é 6,3% do patrimônio líquido, o que eu falo que é muito bom. Até porque eu considero o ideal até 5%. E você vê que fora esse, o resto é tudo muito ok. Tudo abaixo de 5. O maior é 3,8 fora esse aqui. Então são investimentos do fundo bem legais. Chegamos aqui até a segunda parte dos ativos do fundo. Tá aqui os devedores. Você vê que nessa parte aqui tem mais FDIC-FIAGRO, mais 3. E o resto é tudo CRA. Aqui a gente tem a periodicidade que os devedores pagam. Tem até anual desse caso. Os indexadores. Temos um IPCA, mas apenas 0,7% do patrimônio líquido, praticamente desprezível. Ainda tem mais um pedacinho aqui embaixo que a gente vai ver. Mas então a gente já vê que ele praticamente não investe nada em IPCA, quase nada. Tem até mais em dólar do que em IPCA. Aqui as respectivas taxas, as dívidas dos devedores com o fundo e os patrimônios líquidos estão atrelados a cada uma dessas dívidas. E para fechar aqui a carteira do fundo, nós temos mais essa coluna de devedores, temos mais um FDIC-FIAGRO aqui e mais um FDIC-FIAGRO aqui, são mais 2 FDIC-FIAGRO. Esse fundo, pelo que eu estou vendo, tem vários investimentos em FDIC-FIAGRO. Aqui, como eu falei para vocês, 2 FDIC-FIAGRO e o resto é CRA. A coluna da periodicidade dos pagamentos. A do indexador, temos mais uma IPCA, mais 0,3%, ou seja, o fundo é 1% indexado a IPCA. Tem aquele percentual em dólar que é mais alto, que está lá na parte de cima, e o restante é CDI. Aqui as respectivas taxas, os valores investidos e os percentuais do patrimônio líquidos atrelados a cada uma dessas dívidas, fora o caixa do fundo. O fundo possui atualmente 12 milhões, 0,8% do fundo está em caixa, 12 milhões e 770 mil. Ou seja, o fundo está com 1% de alavancagem, ó, 101%. Patrimônio líquido total com a alavancagem de 1% em 1 bilhão 619 milhões. E o fundo ainda possui o pipeline de ativos em estruturação para o mês de agosto de um produtor rural de grãos e pecuária e outro devedor no setor de açúcar e etanol, que vão ser 2 CRAs, um pagando semestral e outro mensal, o indexador CDI, taxas de CDI mais 4,75, eu considero ambas taxas high yield aqui, cada uma totalizando 40 milhões, no total 80 milhões desse pipeline do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, apenas 500 views. Se batermos essa meta, no iniciozinho do mês de setembro, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de agosto, aqui do Rura 11 para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!